Você já sentiu o ferro quente da acusação na sua pele? Aquela crítica que soa como uma sentença, aquela pergunta que te coloca contra a parede. O que você faz? Seu instinto, forjado por uma vida inteira, grita: defenda-se! Explique-se. Mostre a eles a verdade. Mas e se eu te dissesse que essa reação tão natural é a sua primeira derrota? E se, no exato momento em que você abre a boca para se defender, você entrega a sua força, a sua paz e a sua autoridade nas mãos de quem te ataca? Você acredita que está lutando pela sua honra, mas, na verdade, está apenas validando o poder que o outro não tinha sobre você. Até quando você permitirá que a opinião de outra pessoa se torne o juiz do seu valor? Até quando você vai entrar em tribunais que não te pertencem para ser julgado por juízes que você mesmo coroou? Esta é uma conversa sobre poder, sobre a fortaleza da sua mente. Hoje vamos desvendar porque os mais fortes não se defendem e como você pode usar a sabedoria milenar dos estoicos para se tornar inabalável. Prepare-se, porque o que você vai ouvir pode mudar a forma como você enfrenta todos os conflitos da sua vida. Parte 1. A armadilha da defesa e a dicotomia do controle. Pense nisso. Quando alguém te acusa e você reage se defendendo, você está simbolicamente entrando em um tribunal. O acusador se torna o juiz, o júri e o carrasco. Você, o réu, desesperado para provar sua inocência. Você entrega a ele o martelo e diz: por favor, decida se sou digno. Isso não é poder, é submissão. O filósofo estoico Epicteto nos ensinou a lição mais fundamental sobre a paz interior, a dicotomia do controle. Ele disse: a principal tarefa na vida é simplesmente esta: identificar e separar as coisas para que eu possa dizer claramente a mim mesmo quais são as externas que não estão sob meu controle e quais são as internas que eu de fato controlo. A opinião de outra pessoa está radicalmente fora do seu controle. A crítica, a acusação, o julgamento, tudo isso pertence ao outro. É o universo dele. Seu domínio, sua arena, é o seu julgamento sobre essa crítica. É a sua resposta. No momento em que você se defende, você abandona a sua arena e entra na do outro, jogando um jogo cujas regras ele criou. Você diz: suas palavras têm o poder de me abalar. Sua opinião é tão importante que preciso parar tudo para corrigi-la. Você valida a premissa de que está em julgamento. Isso não significa aceitar mentiras passivamente. Existe uma diferença colossal entre esclarecer e defender. O esclarecimento nasce da confiança. É calmo, factual. Acredito que houve um mal-entendido. Os dados mostram X. Fim. A defesa, por outro lado, é reativa, é emocional. É o som do desespero para ser validado. As pessoas não ouvem apenas suas palavras. Elas sentem sua energia. A energia da defesa é a energia da fraqueza. Ela grita: eu estou sob pressão, eu preciso da sua aprovação. Pior ainda, a defesa mantém o conflito vivo. Alguém diz: você está sempre atrasado. Você responde: não estou, não. Ontem cheguei na hora e semana passada também. Pronto. A discussão não é mais sobre a validade da acusação inicial, mas sobre a sua capacidade de refutá-la. Você assumiu todo o trabalho de provar, enquanto o acusador apenas assiste. Você caiu na armadilha que ele preparou. Um estoico não morde essa isca. Ele entende que se defender de cada provocação é como tentar aparar cada gota de chuva em uma tempestade. É inútil e exaustivo. A verdadeira força não está em lutar contra a tempestade, mas em ser a rocha que permanece firme enquanto a chuva cai. Parte 2. O controle da moldura e a fortaleza interior. Toda conversa acontece dentro de uma moldura, uma perspectiva que define as regras do jogo. Quem controla a moldura, controla a direção, o tom e o resultado. A maioria das pessoas entra na moldura do outro sem sequer perceber que ela existe. Quando alguém te acusa, a moldura que ele cria é: você me deve uma explicação. Ao se defender, você aceita essa moldura e começa a jogar pelas regras dele.
É por isso que você se sente encurralado. Controlar a moldura não é ser agressivo. É ter a sabedoria de não entrar em caixas que não te servem. É sobre posicionamento. Se alguém diz, você é egoísta, a moldura é, minha opinião define seu caráter. Se você responde, não, não sou, eu fiz isso e aquilo por você, e você aceitou que o julgamento dele importa mais do que a sua própria realidade. Mas e se, em vez disso, você aplicasse a calma estoica? Um momento de silêncio, uma respiração profunda. E então, uma resposta que quebra a moldura. Algo como, é uma perspectiva interessante a sua. Percebe a mudança? Você não está mais no banco dos réus. Você se reestabeleceu como um igual. Você pegou o martelo da mão dele e o colocou de volta na mesa. No trabalho, seu chefe diz, você não está se esforçando o suficiente. A reação instintiva é listar suas conquistas, suas horas extras. Você aceitou a moldura da inadequação. Em vez disso, experimente. Defina esforço suficiente. Essa pergunta desloca o eixo. Você passa de réu a investigador. Você o força a definir os termos dele. Isso é controle. Isso é o que Marco Aurélio, o imperador filósofo, chamaria de usar a razão como guia. Ele não reagia impulsivamente às intrigas do Senado. Ele analisava, questionava e agia a partir de sua cidadela interior, sua mente. Recusar-se a entrar na moldura do outro neutraliza a escalada do conflito. Provocadores querem uma reação. Eles precisam do seu desequilíbrio para se sentirem poderosos. Quando você se recusa a dar a eles essa energia, o jogo muda. Eles podem até forçar mais no início, mas logo percebem que estão gritando contra uma parede de serenidade. A prática é observar as molduras em tempo real. Toda vez que ouvir "você sempre" ou "você nunca", saiba que uma moldura está sendo armada. Seu trabalho não é provar que estão errados. Seu trabalho é decidir se você aceita essa moldura ou se a remodela com uma pergunta, com o silêncio ou com uma afirmação calma. Não é assim que eu vejo as coisas. Lembre-se, controle não é sobre dominar o outro. É sobre não permitir que o outro domine você. Parte 3. Reconhecimento sem justificativa. O poder do silêncio ativo. Uma das habilidades mais difíceis e poderosas é aprender a reconhecer o que alguém diz sem sentir a necessidade de se justificar. A maioria de nós confunde as duas coisas. Acreditamos que reconhecer é concordar. E por isso, pulamos direto para a defesa. Entretanto, reconhecimento não é concordância. É simplesmente mostrar que você ouviu, sem cair na armadilha de se provar. No momento em que você adiciona "mas por quê", na verdade, você se justifica. E a justificativa é um pedido de perdão disfarçado. Mas quando você para no reconhecimento, você mantém o controle. Alguém que você ama diz, você não se importa comigo. O instinto grita, isso é mentira, eu faço tudo por você. Lembra quando isso é justificativa? É você, mais uma vez, no tribunal. O reconhecimento soa diferente. É uma pausa, um olhar firme e uma frase como, eu ouço que é assim que você se sente. Sinta o poder dessa mudança. Você não está concordando. Você não está se defendendo. Você está apenas validando a percepção da pessoa, sem permitir que essa percepção defina a sua realidade. Você está praticando a atenção plena ao momento presente, sem julgamento. O reconhecimento desarma a atenção. Pessoas que atacam com emoção esperam uma briga. Elas querem que você se defenda, porque a defesa é o combustível que mantém o incêndio do conflito aceso. Mas quando você oferece um reconhecimento calmo, é como se o vento parasse de soprar. Eles esperavam resistência, mas encontraram presença. É como soltar a corda em um cabo de guerra. O jogo acaba quando um dos lados se recusa a puxar. O maior erro é acreditar que, sem se justificar, você parecerá culpado. O oposto é a verdade. A justificativa demonstra insegurança. Mostra que as palavras do outro penetraram sua armadura. O reconhecimento, por outro lado, demonstra uma força inabalável. Ele comunica, eu sou firme.
Eu ouvi você e eu não preciso me provar. Em um relacionamento, um simples "eu entendo que você está chateado" ou "eu vejo que isso é importante para você" pode ser mais eficaz do que uma explicação de 10 minutos. As pessoas não querem sempre provas, elas querem se sentir ouvidas. Ao separar o reconhecimento da justificativa, você oferece isso a elas, sem sacrificar sua dignidade. É assim que o respeito é construído. A disciplina aqui é a contenção. É resistir à tentação de provar que você está certo. É a confiança serena de saber que sua verdade não precisa de validação externa. Parte 4. A arte da pergunta, o espelho da alma. Quando desafiado, o padrão é responder. Eles acusam, você responde. Eles questionam, você explica. Mas cada vez que você responde, você joga o jogo deles. Um movimento muito mais poderoso é substituir respostas por perguntas. Fazer uma pergunta, em vez de dar uma resposta, muda o equilíbrio de poder. Tira a pressão de você e a coloca de volta onde ela pertence, no outro. Agora, é ele quem precisa explicar suas palavras, suas suposições, seu raciocínio. Imagine que alguém diz: "Por que você é sempre tão difícil?" A resposta automática seria: "Eu não sou difícil." Você que não me entende. Isso é responder. E responder te aprisiona. Uma resposta estoica seria uma pergunta calma. O que te faz dizer isso? Essa simples pergunta muda tudo. Em vez de você lutar para provar que não é difícil, o outro agora precisa desempacotar a própria acusação. A conversa muda de um julgamento para uma investigação. As perguntas têm o poder único de desacelerar o conflito. Um provocador quer velocidade, uma reação rápida e defensiva. Uma pergunta calma interrompe esse ritmo. Força uma pausa, força o pensamento. É como segurar um espelho em vez de um escudo. E as pessoas não podem discutir com um espelho. Elas são forçadas a encarar a si mesmas. Seu colega de trabalho afirma: "Você não está comprometido com esta equipe." Em vez de listar suas credenciais, pergunte: "O que te faz sentir assim?" Ou como seria o comprometimento para você? Muitas vezes, você descobrirá que a acusação é vaga, baseada em emoção, e quando forçada a se explicar, a pessoa é desarmada e percebe que suas palavras não têm o peso que ela imaginava. Isso não é uma forma de evitar responsabilidade. É uma recusa em carregar um fardo que não é seu. Ao perguntar, você transforma uma batalha em uma exploração. E essa mudança pode transformar conversas tensas em diálogos significativos, sem que você perca sua base. Pessoas inseguras se apressam em responder. Pessoas centradas tomam seu tempo e redirecionam com curiosidade. A pergunta sinaliza confiança. Mostra que você não está abalado. E essa energia fala mais alto do que qualquer defesa. Parte 5. A presença inabalável. Memento mori e a força do silêncio. Em toda interação acalorada, há uma escolha: reagir ou permanecer centrado. Reagir é instintivo. É o animal dentro de nós lutando para sobreviver. Mas reagir é entregar o controle das suas emoções. Permanecer centrado é a disciplina do sábio. É recusar-se a permitir que as palavras de outra pessoa ditem seu estado interior. É o tom de voz firme quando eles esperam um grito. É a linguagem corporal relaxada quando eles esperam tensão. É a presença sólida que comunica a verdadeira força. Os estoicos praticavam memento mori. Lembre-se de que você é mortal. Isso não era para ser mórbido, e sim para trazer perspectiva. Diante da finitude da vida, quão importante é essa pequena crítica? Quanta da sua preciosa energia mental você vai gastar se defendendo de uma opinião passageira? Essa perspectiva te ancora. A pausa antes de responder é onde seu poder reside. Nessa pausa, você escolhe não ser arrastado pela tempestade do outro. Você escolhe respirar, ouvir e responder de uma forma que reflita seus valores, não a provocação dele. A maioria dos conflitos escala porque ambos os lados estão reagindo um ao outro como dominós caindo. Mas se uma pessoa se recusa a cair, a reação em cadeia termina.
Essa pessoa é a que está centrada. E é ela quem detém a verdadeira autoridade. Alguém te chama de irresponsável. A reação é: não, eu não sou. Você que é. O fogo se alastra. A resposta centrada pode ser o silêncio, uma respiração calma, ou um simples "eu ouvi o que você disse", uma resposta para o fogo. A outra o extingue. Pessoas centradas são difíceis de manipular. Quando você é reativo, qualquer um pode apertar seus botões. Mas quando você é centrado, esses botões param de funcionar. As palavras podem até doer, mas elas não te controlam. Essa é a autoridade silenciosa. Você não precisa levantar a voz. Você não precisa se explicar até a exaustão. Sua calma fala mais alto. Ela mostra maturidade, autorrespeito e uma confiança que não vem da aprovação dos outros, mas de dentro. As pessoas podem não gostar no início, mas elas irão respeitar. Porque, no fundo, todos sabem que a calma é força. A pessoa que consegue permanecer centrada enquanto os outros perdem o controle é a pessoa que, silenciosamente, domina o ambiente. Não pela força, mas por uma presença inabalável. Então, da próxima vez que a flecha da crítica voar em sua direção, lembre-se, você não precisa pegá-la. Você não precisa provar que ela não te atingiu, apenas observe-a passar. Permaneça firme e saiba que a sua paz não está à venda. Sua fortaleza interior é o único escudo de que você precisa. Você sentiu a força dessas ideias? Se esta mensagem ressoou com a fortaleza que existe dentro de você, não deixe que ela se perca. Inscreva-se no canal para continuar essa jornada de autodomínio e se tornar inabalável. Deixe seu comentário abaixo, compartilhando qual foi a lição mais impactante para você. E o mais importante, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso e parar de entregar seu poder. A verdadeira revolução começa quando paramos de nos defender e começamos a nos definir. Junte-se a nós. Estão aparecendo agora 2 vídeos na sua tela. Clique em um deles para seguir conhecendo a filosofia estoica. Nos vemos lá.